Mônica Solim. Então vou repetir aqui o parabéns também para vocês, para ficar gravado e registrado. Meninas que, dentro de mais de 200 candidatas, foram selecionadas para esse curso, da parceria, oferecido pela parceria inicial e Taking, curso de capacitação Full Stack Development. Parabéns, meninas, por estarem aqui. Eu sou a Mônica Orsolini, eu estou com uma camisa branca, de lista cor-de-rosa, estou com um brinco de pérolas, tenho cabelo castanho claro, uso óculos e sou branca. Nós vamos hoje falar sobre dicas de currículo e entrevistas, tá bom? Eu vou passar um vídeo para vocês agora, uma breve apresentação, é rápida, 1 minuto e meio, uma breve apresentação sobre a minha carreira profissional, depois eu falo mais. Vamos lá. Nasci em Campinas, mas fui criada em uma pequena cidade do interior, onde pude passar minha infância brincando na rua com amigos. Minha casa era o ponto de encontro da turma. As aulas de piano me ajudaram a desenvolver disciplina e me prepararam para apresentações em público, o que viria a ser importante para minha vida e minha carreira. Aos 14 anos, enfrentei um grande desafio de estudar em outra cidade. Pegava ônibus todos os dias cedinho e, quando voltava, passava a tarde toda estudando. Até então, eu não fazia ideia de qual carreira seguir. Aprendi um artigo que me chamou a atenção: analista de sistemas, a profissão do futuro. Fui eu fazendo vestibular e fiz análise de sistemas na PUC Campinas. Ainda na faculdade, me casei e tive uma eu já estava trabalhando em uma empresa muito concorrida pelos profissionais de tecnologia. Fiz mestrado e dei aula em grandes universidades. Toda a minha vida foi dedicada à tecnologia. Hoje, atuo como mentora de profissionais e consultora de TI. Minhas dicas: traçem seus objetivos, tenha disciplina, traga responsabilidade para si e estude sempre. Meninas, esse vídeo assim, é uma breve descrição dos meus 35 anos de tecnologia. Vocês imaginem ser mulher na década de 1980, 1990. Eu fui gerente de infraestrutura de TI, que é um campo assim, menos ainda onde apareciam mulheres. Então, assim, uma vida mesmo de bastante perseverança para a gente conquistar, para a mulher conquistar um espaço na tecnologia. Por isso que eu, assim, sou super solidária a vocês, dei os parabéns no começo e continuo dando os parabéns pela garra de estarem aqui e aumentar esse contingente de mulheres aí na tecnologia. Como vocês viram, eu tive aí uma carreira, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que me deu assim, inúmeras possibilidades de crescimento profissional, e aí me tornei mentora de carreira profissional, depois que saí dessa empresa. Esse primeiro selo, eu trouxe aqui 3 certificações que eu tenho, uma delas é do Gallup, que me traz essa base, essa experiência para ser mentora, né? Uma certificação para ser mentora de carreira, o ITIL, que é uma certificação de infraestrutura de TI voltada, vocês vão com certeza ouvir isso em algum momento, e também o PMP, que é de gerenciamento de projetos, sou certificada pelo PMI, gerenciamento de projetos. Faço parte da MCIO há mais de 6 anos, já fui head de mentoria da MCIO, estamos aqui juntas para ajudá-las nessa grande, assim, nessa carreira maravilhosa que vocês estão construindo, tenho certeza. Então, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar de currículo e entrevista, que é o que mais a gente quer quando aparece uma plaquinha dessa. Quando aparece um aviso desse, estamos contratando, é tudo que a gente mais quer, concorda?
Vocês vão colocando aí no chat a opinião de vocês, a Luana vai me ajudando, por favor. Mas, assim, tudo que a gente mais quer é essa plaquinha que estamos contratando. Vamos lá, então vamos montar aí a nossa mesa de trabalho e construir esse currículo aí super atualizado, nota 10, que o mercado vai se apaixonar por ele. Começando assim com uma pequena, assim, vamos dizer assim, uma brincadeira, trazendo o currículo de nada mais, nada menos que o Elon Musk, que daí vocês vão falar, muito o currículo do Elon Musk não precisa nem ter currículo, né? É só escrever Elon Musk, que todo mundo já conhece, já sabe o que faz. Ele agora, inclusive, além de ser dono da Tesla, da SpaceX, agora ele também é dono do Twitter. E aí, o currículo dele cabe numa página. Esse currículo, há alguns anos, viralizou aí na internet por conta de ser objetivo, limpo, né? Clean, e numa única página conseguir concentrar tudo que ele tem nessa carreira dele, não só de muita experiência, mas de muita inovação e muito consistente, né? Então, é nessa linha que nós vamos seguir, trazer currículos objetivos claros, que os algoritmos e que os recrutadores humanos consigam captar a informação que vocês têm para entregar. Professora, Pois não? desculpa lhe interromper, o seu fone está um pouco ruim. O fone está ruim? Sim, o seu áudio, quer dizer, se a senhora colocar fone, fica até melhor. É melhor colocar o fone? Eu acho que sim. Tá. Vocês perderam muita coisa até agora, sim? Não deu muito para entender? Está todo mundo com problema no som? Aqui sim. Acho que tá baixinho, tá ruim. Tá com um pouco de ruído também. Ah, tá. Que pena. Eu vou tentar pôr aqui, espero que não dê problema nenhum aqui, a questão do fone. Espera só um pouquinho. Não tem problema aqui no som, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não. Estamos. Sim. Melhorou? Melhorou? Acho que sim. Tá. Melhorou, professora, mas mesmo Eu acho que tá a dá para mesma ouvir. coisa. Professora, dá para ouvir, Coisa? tranquilo. Dá para ouvir? Ah, tá melhor. Dá sim. Tá, então vamos lá, vocês vão me falando, tá? Tem muita coisa, tem muita informação, tem muita coisa escrita, mas tem muita informação, tá bom? Vocês vão me falando. Não, está funcionando aqui, pelo que eu estou vendo, o meu está funcionando. Mas, enfim, esses templates que eu trouxe, então eu falei lá do Elon Musk, né, do currículo de uma página só, tão limpo, claro e objetivo. E aí eu trouxe aqui alguns templates que vocês encontram no Canva, no Top Resumé, tem vários sites que têm templates disponíveis aí para currículos, vamos falar qual que eu escolho. O que vocês acharem melhor. O currículo tem que ser a cara de vocês. São vocês, entre aspas, se vendendo ao mercado corporativo, se colocando, se posicionando no mercado corporativo. Põe foto, não põe foto, faz com colorido, faz sem cor. Não, é vocês que têm que gostar do que estão fazendo. Se isso representa vocês, é esse aí que vocês vão usar. O LinkedIn, que vai ser a nossa segunda aula lá em dezembro, ele traz hoje um template de currículo muito interessante, que depois nós vamos ver como criá-lo e tudo mais, mas ele foi aprimorando ao longo do tempo. E hoje ele está, vamos dizer assim, um pouco parecido com um infográfico, meio assim com bullets. Então, assim, ele está bem interessante nessa linha daquilo do que eu estou mostrando para vocês, certo? Qual é o nosso objetivo aqui nessa aula hoje? Tem um currículo, não precisa ler esse daí, assim, ele está todo embaçado, mas, assim, o objetivo desse slide é vocês verem que, assim, é um currículo de 2 páginas que eu vou propor para vocês, claro, limpo, com alguns bullets e que possa passar toda a informação necessária para os recrutadores ou mesmo para um robô que venha captar aí palavras-chave, indexar palavras-chave do currículo de vocês, certo? E qual a metodologia? Uma vamos dizer assim, das referências que eu vou utilizar é o currículo de 6 segundos. Vocês já ouviram falar do currículo de 6 segundos?
Depois vocês vão colocando aqui no chat. Professora, Sim, deixa eu te Pois fazer não. uma pergunta. Você mostrou Pode. alguns currículos lá, aqueles Sim. mais coloridos, que aí você falou, vai de acordo com a sua escolha. Mas o que eu entendo, que eu estava pesquisando, que me falaram, que Uhum. a questão do algoritmo, para ele fazer a leitura, para ele pegar a palavra-chave, o melhor é essa segunda forma como você apresentou, em um Word corrido. Assim, na verdade, eles devem ter falado isso por conta de você se tornar um PDF, né? Porque, assim, um Word corrido e um PDF hoje, o robô pega qualquer coisa. Hoje o robô, ele é muito esperto. Então, assim, ele não faz... o problema não é a cor, devem ter falado... Não cor, mas ter mais coisas ali que atrapalham a leitura do robô, para ele pegar as palavrinhas-chave. Ah, bom, isso sim, por isso que a gente vai seguir um currículo que seja claro, bem limpo, né, bem objetivo. Mas tem robô que, inclusive, pega foto. Ele consegue ver na foto já a impressão. É uma coisa super nova, mas ele consegue, vamos dizer assim, escanear a foto e já ter uma ideia, inclusive, da pessoa pela foto. Então, assim, eles são hoje muito poderosos. Eu não sei bem esse artigo, depois até se você quiser compartilhar comigo, até para ver, que eu acho interessante ver a opinião de outros aí em cima disso, mas é tranquilo, pode fazer e que eles vão buscar a palavra-chave. Ele tem que ser objetivo, a gente não pode criar um livro aí de currículo, vocês vão ver aqui a minha orientação vai ser nessa linha, tá bom? Tá bom, Vanessa? Tá bom, obrigada. Imagina, vocês vão perguntando, né, meninas? Não vão ficando com dúvidas aí, acumulando dúvidas. Então, uma linha que eu sigo, um detalhe, eu estou colocando a fonte, ó, Vanessa, embaixo de todos os slides que trazem algum tema que eu sigo, alguma metodologia, alguma orientação que eu busquei no mercado, eu trago aqui a fonte. Então, depois vocês podem buscar nesse link, ver realmente, e aí eu vou dizer para vocês, depende, há controvérsias, né? Então, tem gente que gosta de um jeito, tem gente que gosta de outro. Essa é a linha que eu sigo com os meus mentorados, vou dizer assim que os currículos deles são top. Eu vou até dar um exemplo aqui de currículo real, de mentorado meu, que ficou muito bom e que eles têm tido, assim, bastante sucesso quando apresentam esse currículo, tá? Então, esse currículo de 6 segundos, é isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o tempo para o recrutador gostar ou não do seu currículo. Ele está lendo lá seu currículo, se você conseguir, foi feita até uma pesquisa, tá, nesse artigo, se você conseguir captar a atenção dele em 6 segundos, e aí ele continuar lendo o seu currículo, ou ele decidir já levar você para uma segunda etapa do processo de seleção, está perfeito. Então, a linha de 6 segundos é nessa linha também, de ser claro do seu objetivo, e eu vou ensinar vocês, vou dar dicas, né, de como fazer esse currículo dessa forma. E a outra linha que eu sigo é nada mais, nada menos que a orientação do Google. São 2 recrutadores do Google, a fonte está aqui embaixo também, o link, é um vídeo de 12 minutos, tem legenda em português, se vocês depois quiserem ver. As dicas que eles sugerem lá, eles colocam lá, eu trouxe para vocês também. Então, assim, são essas 2 linhas que eu sigo, o currículo de 6 segundos e essas dicas do Google. O Google, inclusive, orienta para estudante recém-graduado e para quem já tem experiência profissional, e nós vamos discutir isso aqui hoje. A primeira questão que fica que eu gosto sempre de, vamos dizer assim, provocar vocês, o que a gente vai pôr num currículo? As nossas realizações ou as nossas responsabilidades? O que vocês acham? Alguém quer escrever aqui no chat? Alguém quer falar? Acho que depende da experiência da pessoa, né? Sei. Assim, o que você fala? Qual seria um exemplo? Por exemplo, uma pessoa que está há mais tempo no mercado, ela vai ter realizações nas empresas anteriores que ela pode mensurar, né? Como, por exemplo, as atividades que ela executava. Em relação à responsabilidade, seria mais questões voltadas a
Esqueci o termo, mas não Soft vinculado skills? a emprego, também, seria não vinculado a emprego de carteira assinada, né? Eu esqueci o termo para usar como trabalhos PJ? sociais. Voluntários, trabalho voluntário? Isso. Certo. Bem interessante. Já teve alguém que respondeu aqui, que são os dois, a Débora, a Vanessa, a Débora também os dois. Eu vou dizer para vocês que a resposta certa são as realizações, mas não necessariamente certíssima, corretíssima, só existe essa resposta. Por quê? O que a gente tem que procurar ao longo da nossa carreira, né, e espelhar isso no currículo, é trazer para o currículo o que nos faz diferente dos demais. Então, assim, quais foram as nossas realizações, os projetos que a gente participou e que agregou valor para a empresa, mesmo eu sendo um PJ, dando consultoria, mesmo fazendo um trabalho voluntário, quais as realizações que eu obtive com esse meu trabalho. Então, eu sempre dou um exemplo do analista de RH. O analista de RH, se ele colocar no currículo responsável por folha de pagamento, vamos dizer assim que a maioria dos analistas de RH, ou boa parte dos analistas de RH, são responsáveis pela folha de pagamento. Mas vejam que interessante se ele colocar assim, conseguir otimizar o processo de folha de pagamento, que antes rodava 5 dias e agora eu consigo em 1 dia e meio rodar essa folha de pagamento da empresa. Ele contou uma super realização, mesmo que ele não tenha gerenciado esse projeto, mas ele participou de um projeto de otimização de um processo que antes levava dias, e agora ele consegue trazer para 1 dia e meio, 1 dia, tanto faz aí o tempo que ele conseguiu reduzir. E essa é uma dica da própria Google, esse print de tela que está em inglês, aí no canto, é da própria Google, e aí eu trouxe aqui alguns exemplos em português, que até eu sugiro para os meus mentorados, estou sugerindo para vocês, que vocês passem a ter esse controle, anotar isso, porque eu, Mônica, lá atrás, não fui orientada dessa forma, então muitos desses dados eu esqueci, né, não tenho na minha cabeça, mas assim, eu posso colocar, reduzir o custo de produção em 10%, implementando o Lean Manufacturing numa determinada empresa. Aumentei o volume de vendas em 5%, implementando o aplicativo mobile nos pontos de venda. Participei da implantação do novo RP na matriz e em todas as 10 filiais da empresa, proporcionando otimização de processos e aumento de produtividade. Isso aí é caso real, é mentorado meu que autorizou eu colocar, mesmo sem o nome, sem identificar. Isso são fatos reais, são realizações deles, que eles colocaram nesse padrão que a Google sugere. Realizei alguma coisa conforme medido por outra coisa, fazendo uma determinada atividade. Deu para entender? Ficou claro? Vamos seguir. Esse aqui também é do mentorado meu. Vejam que interessante, olha só. Olha esse segundo parágrafo. Mitiguei o risco de paradas de TI não programadas e reduzi o tempo das programadas em aproximadamente 90% do tempo, aumentando o desempenho e a disponibilidade da estrutura de TI. Então, assim, vamos pensar um profissional de TI que coloca isso no currículo, sabe argumentar sobre isso e contar essa vivência dele, olha só que diferença do que ele falar, eu cuidava dos servidores, né? Responsável pelos servidores, responsável pela internet. Não fica muito mais legal, muito mais atrativo? Ele cria aqui, ele traz aqui algo de valor, algo diferenciado para entregar para o cliente, certo? E aí vocês vão me perguntar, opa, tem a Aline com a mão levantada. Levanta a mãozinha, Aline, pergunta, por favor. Boa noite, professora. Boa noite. E no nosso caso, que a gente está começando na área agora, né? A gente tem pouca experiência, como... era essa minha pergunta. Como explicar, né? Que se a gente não tem tantas realizações assim para colocar num currículo, né? Aline, muito obrigada de você trazer essa pergunta. Adivinhou o que eu ia falar, porque eu ia falar assim, vocês vão falar, Mônica, eu não tenho nada, e aí?
como que eu vou fazer? Então, vamos seguir aqui também dica da Google, né? E outras também que eu sei que eu não trouxe aqui, mas assim, vamos seguir o que eles falam, né? Então, o que nós vamos trazer aqui? Vamos tentar trazer questões que vocês foram líderes, questões que vocês tiveram destaque. Por exemplo, esse primeiro quadrinho aí laranja, olha que show você colocar isso no currículo. Bate com o que vocês estão vendo? Que vocês estão vivenciando? Olha só que coisa mais legal. Participei de processo de seleção de mulheres para curso gratuito, parceria Take em MCIO, e dentro das 200 inscritas, foi uma das 56 participantes selecionadas para fazer o treinamento. Vitória! Isso aí é top, isso aí é top, porque foi um processo super rigoroso, consistente, para vocês chegarem onde chegaram, não foi à toa. E tinha muita gente, eu coloquei mais ou menos 200 aqui, mas eu não sei exatamente o número, mas eu acho que tinha bastante gente, eu sei que foi em torno de 200. Então, esse é um ponto importante para colocar. Um outro exemplo, olha, meu TCC na faculdade. Ah, Mônica, mas eu fiz jornalismo. Não tem problema, agora você está na área de TI. Mas o seu TCC foi em cima de algo interessante, eram 100 projetos, e você ficou como finalista e foi apresentado por uma banca de investidores. Está vendo? A gente tem que conseguir abstrair do que a gente fez até então algo de relevante. Agora, daí, se a pessoa não tiver, daí é um pouco complicado. Mas, vamos lá, vamos buscar. Olha o terceiro exemplo, mesma linha lá do padrão da Google. Participei do concurso promovido pela instituição ABC, com um projeto de inclusão digital, e conquistei o terceiro lugar. Então, assim, vamos buscar, olha só, tem mais exemplo aqui. O que eu coloquei aqui, vamos buscar grupo de estudo que a gente participou, artigo que a gente apresentou, patente, tem muita faculdade hoje que você acaba participando de empresa júnior, gera patente de produtos, participação em conferências, publicações. Então, quando a gente fala, passem a vida, por exemplo, ou na universidade, ou no colégio técnico, ou mesmo no colégio, no ensino médio normal, tradicional, mas façam coisas relevantes, abracem a causa, né? Não passem só por passar nessas oportunidades que vocês têm, porque aqui, nesse momento, quando você não tem uma experiência profissional para ser colocada, você coloca esses destaques da sua vida, inclusive trabalho voluntário, que nós vamos falar mais para frente. Olha os exemplos aqui desses de grupo de estudo, etc. Fiz projeto de iniciação científica usando animação 3D e ele foi escolhido para ser apresentado, etc, etc. Liderei um grupo de estudo sobre nanotecnologia durante a universidade e aí contar alguma questão em cima sobre. Fui diretor de marketing da empresa Júnior, etc, etc, etc. Vocês entenderam? Fica claro para vocês? A gente tem que buscar e tem que ressaltar, porque são questões, aqui eu coloquei alguns exemplos, mas cada um tem o seu, e são questões importantes, a gente não pode deixar para trás. Vocês viram no meu vídeo, quem assistiu no começo, que o curso que eu aprendi piano. O piano trouxe para mim. Eu ia ter uma professora particular, aprendi piano, e aí o que ele trouxe para mim? Trouxe segurança depois para apresentar, fazer apresentação para auditório, com um monte de gente, congresso, porque eu era pequena, eu tinha que decorar a música, sentar lá no piano, era para os pais só que a gente tocava, mas era uma coisa super assim, de responsabilidade e tudo mais, não podia suar a mão, tinha umas coisas assim. Então, tudo isso é relevante, é uma história que a gente tem que contar e tem que valorizar, certo? Aí, uma outra dica, esse artigo também, a fonte está aqui embaixo, para vocês depois, se quiserem, é um artigo em inglês, e ele dá dicas para, vamos ver assim, a Aline não vai me perguntar agora, Mônica, acho que foi a Aline, né? Mônica, e se eu tive intervalos entre a minha experiência profissional? Fiquei um tempo desempregada, fiquei um tempo sem trabalhar. Ou eu trabalhei numa área que não tem a ver com o que eu estou indo agora. O que vai fazer? Esse artigo aqui dá dicas
para vocês, para responder essa pergunta. Então, assim, qual que é a dica? Vamos escrever os projetos que a gente participou entre empregos, inclusive trabalho voluntário, e listar as habilidades adquiridas nesse projeto. Aí a gente compara com os requisitos da oportunidade de trabalho. Então, estou lá com uma vaga na Taking, que está precisando exatamente de um desenvolvedor full stack, que eu acabei de me informar aqui no projeto. Como que vai fazer? Eu fiquei um tempão sem trabalhar, ou eu fiz só trabalho voluntário, ou eu trabalhei em outra área, como eu dei exemplo lá. Eu trabalhei num jornal, eu trabalhei como corretor de imóveis, trabalhei em outra área, diferente de tecnologia. Vamos buscar lá as habilidades adquiridas. Eu já dei mentoria, estou falando para vocês, professores dessa, que já dei mentoria até para enfermeiro, né, da pessoa da área da saúde, administração, etc. E a gente achou projetos importantes que trouxeram habilidades, que destacaram habilidades, ou que desenvolveram habilidades nesse profissional, que faz com que ele possa atender a demanda de uma oportunidade de trabalho que ele está concorrendo, certo? Então, assim, a pergunta final é assim, eu adquiri alguma habilidade que se alinha com os requisitos dessa oportunidade que eu estou concorrendo? E a dica principal, quando a gente está, principalmente, sem trabalhar, façam alguma coisa, nem que seja um trabalho voluntário, e nem que seja, não é que é ruim, mas, assim, eu falo assim, que não vai receber pelo que você está fazendo, né? Trabalho voluntário, a maioria das vezes você não tem salário, então, assim, façam alguma coisa. Faz um curso, né? Vai buscar fazer, tem tanto curso gratuito na internet, ou vai fazer um curso pago, ou vai trabalhar com alguma coisa, porque trabalho é nobre, mas nenhum trabalho pode ser desprezado, certo? Alguma dúvida até que o chat está aqui. O trabalho voluntário bacana como canal é importantíssimo. O LinkedIn tem uma seção só para trabalho voluntário. Tá? Então, assim, respondendo a pergunta da Mariana. Olha só, tá vendo? Foram mais de 900 inscritas, 950. Então, vamos lá. Vamos colocar lá. Viu? Me atualizando os dados aqui. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Vamos seguindo. E aí, quais seriam essas habilidades que hoje são consideradas importantes para o mercado de trabalho como um todo? Essas habilidades foram destacadas aqui no relatório do Fórum Econômico Mundial, embaixo está a fonte, esse relatório vocês acham na internet, ele é disponível do domínio público. E aí, como que eles dividiram? Aí é um resumo, né? Vocês podem ver do lado direito, a gente tem o grupo de resolução de problemas, de autogestão, trabalhar com pessoas e desenvolvimento e uso de tecnologia. E do lado esquerdo, nós temos aí pensamento analítico, que está na resolução de problemas, temos liderança e influência social no trabalhar com pessoas, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, que é a autogestão. Então, em cima dessas habilidades, a gente pode ver, puxa vida, onde eu trabalhei ou o que eu estou fazendo agora, se encaixa em alguma dessas habilidades, eu consegui adquirir uma boa experiência em cima, por exemplo, de resolução de problemas complexos, como está aqui, entendeu? Então, assim, eu trouxe esse aqui para ativar aí na cabeça de vocês uma flagzinha aí, deixar aceso. Vamos começar a prestar atenção nessas coisas e trazer isso para o nosso currículo, essas habilidades, e trazer isso para o nosso currículo, certo? Perguntas aqui. É importante, o trabalho já feito, tudo é história, faz parte, eu até falo assim, romanticamente, faz parte da sua história. Trabalho voluntário, já acabou, já fez, coloca no currículo. Muito importante, só de você ter se disponibilizado a fazer, não. Vamos lá aqui, Mônica, eu fiz parte na faculdade de uma iniciação científica com bolsa, nossa, esse top. É isso aí, esse é o exemplo, iniciação científica Juliana, né? Com bolsa voluntária, onde eu posso encaixar no meu currículo LinkedIn,
trabalho voluntário. Eu vou mostrar aqui para vocês, onde você pode, tem duas opções, você pode pôr destacando o trabalho voluntário, ou você pode pôr como iniciação científica e tudo mais. Eu já vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha só, acabou de vir, ó, a Juliana está aqui. Então, assim, qual é a proposta de currículo para ele ficar assim? Ainda não chegamos no final, mas vamos lá. O cabeçalho, tá vendo? Nome, telefone, e-mail, LinkedIn e o GitHub, que é aquela plataforma que a gente coloca, fica nosso portfólio de programação, de algoritmos que a gente faz. Eu não sei se vocês se estão usando agora nesse curso, mas tem similares também, não sei se alguma outra que vocês estão usando, mas a Google, principalmente, recomenda que vocês, se caso vocês tenham esse portfólio que vocês já criaram, em termos de algoritmo, de programação e tudo, numa plataforma GitHub ou similar, coloquem também, que é o seu portfólio que está lá. O idioma nesse nosso mundo, detalhe ainda no cabeçalho, vocês viram que não precisa endereço, estado civil, idade, não precisa de nada, isso inclusive hoje em dia, né, que não é para ter nenhuma discriminação de nada, então não precisa colocar nada. Mônica, eu moro em Manaus e eu estou me candidatando uma vaga em São Paulo. Se você está candidatando, está sabendo que e é presencial, né? Aquela coisa presencial, você que resolve, você está se candidatando, então você vai. O recrutador está entendendo que você vai mudar para São Paulo, se é presencial, entendeu? Então, não precisa colocar nada de endereço, nada dessas questões lá no cabeçalho. Idiomas, uma recomendação interessante é que vocês coloquem a sua língua nativa, destaque, por conta do mundo globalizado. Então, assim, eu sou português fluente, assim, falo português fluente, mas, assim, é a minha nativa ou não? Como tem ao contrário, você colocar inglês fluente, e às vezes ele é americano, ele é inglês, né? E ele é nativo, então é diferente, tá? Então, essa é uma dica de idiomas. E atividades de lideranças extracurriculares, aqui, foi a Mariana que perguntou, né? Aqui, numa sessão como essa, que você pode colocar lá o seu TCC, certo? E o rodapé, sempre, gente, colocar o nome de vocês, a quantidade de páginas e a última atualização. Vamos pensar que o recrutador gostou, pegou o currículo de vocês, só que ele vai imprimir para, sei lá, levar para o gestor, ver o que acha, alguma coisa do tipo. Coloca que tem página 1 de 2, 2 de 2, porque vai que ele pega uma página só e, coincidentemente, parece que acabou lá, ele leva uma página só lá na impressora que está imprimindo várias coisas. Então, minha sugestão é essa. E a última atualização, é muito legal essa dica para você mostrar que você mexeu, adaptou o seu currículo para aquela oportunidade. Você não tem um currículo lá de trás que você está usando para várias oportunidades e não está adequando ou dando destaque para o que aquela oportunidade está buscando. Então, por exemplo, um exemplo mais, assim, vamos dizer, radical nessa linha, é você estar se candidatando a ser professora de alguma parte, sei lá, alguma coisa, e você deixar a atividade sua de como mestrado, você tem mestrado, tem doutorado lá para o fim do currículo. Não, se você está se candidatando a uma oportunidade como professora, vamos destacar que você tem um mestrado, que você tem uma pós-graduação, que você já deu aula, põe isso na frente de outras experiências profissionais. Então, isso é importante. E aí, atualiza. A última atualização, acabei de fazer, adequado a essa oportunidade que eu estou concorrendo. Certo? Tem uma perguntinha aqui? Vamos lá. E aí, olha, lembra do currículo de 6 segundos? O que a Google sugere e outros também sugerem? E o de 6 segundos também. Tem um quadro de habilidades profissionais. Como está esse aqui? Esse é verdadeiro, foi um dos meus mentorados. Ele é real. Tem um quadro como esse logo após o cabeçalho, onde você vai concentrar suas certificações
vai concentrar a sua experiência assim, em grandes temas, por exemplo, Design Thinking, Kanban, metodologias ágeis. Ele fez curso aqui no caso de ciência de dados com Python e destacou pontos importantes, as ferramentas que ele tem experiência, que ele sabe trabalhar. E aí, respondendo a pergunta lá do começo, que acho que foi a Vanessa que fez, olha, o algoritmo ama isso aqui. Olha como está claro. Isso aqui não tem erro, ele vai pegar lá o Windows Server, o Windows Server, tá? Não está escrito nem misturado, não está no meio de frase, ele está bem cara crachá, né? Está bem, vai dar o match aí certinho. Então, vocês estão vendo? É bem por aí a questão de ser claro, de ser objetivo. E aí, a estrutura final, como fica? Depois de tudo que eu falei. É isso aqui. A minha sugestão para o currículo de vocês é esse slide aqui. Tá? Então, com todas essas particularidades que eu comentei até então, mas olha só, o cabeçalho, como a gente conversou, a caixinha lá de habilidades profissionais, destacando tudo para deixar o robô alegre e feliz, a experiência profissional com as realizações, de preferência, lideranças de atividades extracurriculares, que daí entra trabalho voluntário, iniciação científica, a formação acadêmica e os idiomas, e finalizando com o rodapé. Certo, meninas? O que acharam? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Então, tá bom. Então, vamos lá. E aí, pronto, olha lá que bonitinho. Imprime em PDF e vamos nós. Tá vendo? Ó, esse aqui, esse site novo, resumê.com, é também um site que tem várias dicas de currículo, tem várias dicas de template de currículo. Então, e ele mesmo sugere o PDF no final. Lembra, Vanessa, que você perguntou no começo? A Aline está falando, acho que meu currículo está ruim. Vamos lá, regar suas mangas e vamos lá. Vamos deixar ele top, certo? Olha só, vamos lá. Vamos seguindo aqui, vai. Ah, mas não acabou, Mônica. Olha o que inventaram. Vocês sabiam? Vocês sabiam dessa história? Sim. E inventaram isso agora. A Aline mal conseguiu arrumar o currículo dela no Word, lá em PDF bonitinho, vai ter que fazer o vídeo currículo, Aline. É o pitch, professora, que eles falam? Exatamente. E aí já tem, tá aqui embaixo, super dicas da Forbes.com.br, está em português. Super dicas para vocês fazerem o vídeo currículo. O LinkedIn também tem vídeo para vocês se apresentarem. As empresas estão gostando muito disso, porque aí eles veem várias coisas, principalmente a eloquência, como a pessoa se coloca, né, diante da câmera, porque hoje a maioria é tudo online, né? Então, assim, como ela se coloca, como ela conta sobre ela, a sua história, é muito interessante. Daí a Vanessa tem pergunta? A Vanessa levantou a mão. Não. Tenho, professora. Pois não. Uma questão só do outro slide que você mostrou, que você colocou quais os pontos que são importantes para a gente colocar no currículo. Você colocou habilidades profissionais, experiência profissional, mas quando eu vou mandar, geralmente, lá na plataforma GUP, né, que fala, o meu currículo eu coloco em cima, depois que eu coloco essas informações que você orientou aqui, pessoal, então meu nome, lá o telefone, eu coloco o objetivo e o cargo que vem lá na descrição da vaga. E aqui você não colocou, é correto? Isso. Não é, você colocou uma questão super importante. Essas plataformas que já têm um padrão, você tem que seguir a plataforma. Mas não é um padrão. Eu envio o meu arquivo, só que no meu arquivo eu coloco como objetivo. Não. Então o objetivo não há necessidade. Não? Não há necessidade. Não há. Tá bom? Tá bom, obrigada. O LinkedIn, quando você tem lá candidatar-se lá, ele, por vezes, ele remete você, ou ele vai baixar o seu LinkedIn direto, seu perfil, ou ele vai passar para você para um formulário que por trás tem essas plataformas, e daí você tem que seguir o que está lá, daí não tem jeito, tem que seguir o que está lá. Mas quando é seu, você está colocando, você está fazendo um upload lá, não há necessidade de objetivo, tá? Isso aí vocês vão ver, todo esse material que eu estou colocando para vocês, eles vão se entender em um momento, isso daí, tá?
Então, voltando, vídeo currículo, vamos lá, aqui nesse artigo fala até da iluminação, o que você tem que falar, como falar, contar de você, etc. É bem tranquilo e vamos treinar, porque se não for disponibilizar em vídeo currículo, vai ser um treino para vocês fazerem uma entrevista aqui online, certo? Como que aparece a luminosidade e tudo mais, certo? Tá bom? E aí, vamos falar um pouquinho de entrevistas. As entrevistas mudaram muito, elas estão, assim, com uma outra dinâmica. Eu tenho visto coisas, assim, muito interessantes, que põem a cabeça, que põem o entrevistado, põe a cabeça do entrevistado para funcionar. Perguntas do tipo assim, e se essa sua função for substituída por robô em 2030? É possível? É possível um robô substituir a sua função? Perguntas assim, nesse nível. Mas antes, vamos pensar aqui. Pão, queijo. Olha só, fonte aqui embaixo, roberthalf.com.br. Vocês buscam aqui esse artigo que eu trouxe para vocês, esses detalhes importantes. Fala uma série de coisas, principalmente de presencial. Então, não exagere no perfume, né? Várias coisas aqui. Cumprimente o entrevistador com aperto de mão firme, isso presencial. Mas o que eu destaco aqui? Pontualidade. Não vale mais aquela coisa, peguei trânsito, peguei chuva, sai com horas de antecedência, chega, para no café do prédio, lá embaixo tem um café, toma água, toma café, respira, mas sejam pontuais. Nem que o recrutador atrase, vocês foram pontuais, vocês chegaram na hora certa, isso aí é um super sinal, assim, ponto positivo para vocês. Segundo ponto, traje. Hoje em dia está bem tranquilo, né? Não tem mais toda aquela formalidade de homem vai de terno, mulher vai de blazer, etc. Mas também a gente não pode exagerar. Lembra sempre, o que você veste para trabalhar pode ser muito simples. Eu sempre falava assim para minhas equipes que tinham assim, 150 pessoas. Gente, simples. Uma calça jeans, uma camiseta polo limpinha, está perfeito, não precisa mais do que isso. Uma entrevista, dá uma caprichadinha, vai com uma roupa limpa, bem arrumadinha, assim, diferenciando bem quando você sai, você vai passear, vai para balada, do que o trabalho. Tudo bem, vai lá na Google, vai fazer entrevista, tomara que você seja uma das selecionadas, né? Dá para ir de bermuda, dá para ir de camiseta, pode adequar, mas com parcimônia. Não convém já chegar toda poderosa, achando, não, porque lá todo mundo usa camiseta e blusinha de alcinha, que eu já vou chegar, porque eu nem comecei, né? Então, vamos lá, vamos normal, vamos tentar ser bem assim, como a gente fala, low profile, bem discreto, né? E vamos conquistar o nosso espaço e depois vai adaptando o traje com a empresa. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Não, acho que não. Aí, outra... Não, gente, esse daqui é pegadinha, tá? Isso aqui é pegadinha às vezes, tem recrutador que provoca para você falar mal do seu empregador ou da empresa anterior. Não caio nessa. Porque aí, o que vai ficar constatado? Que se vocês saírem dessa que vocês estão se candidatando, vão sair e vão falar mal dela também. Então, não caio nessa. Ela fala, não, eu saí de lá porque lá, sei lá, tem bullying, porque tem assédio moral, ou porque a empresa está falindo, lá está horrível, a empresa está falindo. Não, gente, sejam discretos, né? Não atende mais os meus objetivos, não estou mais motivada, tragam para você a questão e nunca falem mal da empresa, tá? Não revelar informações confidenciais, isso é super importante, principalmente quando vai para concorrente. Então, eu saí de uma empresa de consultoria de desenvolvimento de software, vou para outra e falo assim, nossa,
eles tiveram maior prejuízo para o cliente tal, ou senão, assim, a carteira dele é de milhões, nada, gente, super discreto, super na de vocês, é falar de vocês, certo? Sinceridade sobre o motivo de saída, esse aqui é aquele velho caso, né? Se foi mandado embora, foi mandado embora. Do que foi mandado embora? Vamos contar o que vai fazer, né? Foi porque a empresa mandou muitas pessoas embora, né? Foi porque não se adaptou, ou pediu as contas porque não se adaptou com o ritmo, com a equipe, não era o que ele tinha imaginado que fosse, etc. Tem várias questões. Sejam verdadeiros, assim, trazendo sempre para você, nunca levando para outro, a culpa é do outro, a culpa é da empresa, a culpa é do colega, a culpa é do chefe, sabe? É sempre vocês, são vocês que são aí o centro da atenção aí no momento. E aí, olha só, esse artigo é do LinkedIn, eu sigo esse Talent Blog do LinkedIn, eles dão dicas, nesse blog, eles dão dicas para os recrutadores. Então, eles falam, recrutadores, perguntem isso agora, recrutadores, façam isso agora. Então, eu trouxe para vocês esse artigo, tem esse gatinho aí, inclusive, e ele lá ele sugere, recrutadores, façam esse tipo de pergunta para os entrevistados. Então, por exemplo, defina você em uma palavra, conte uma experiência recente interessante. O que te deixa irritado? Essa pergunta é difícil, hein? Será? Como você define sucesso? Sabe aquela velha máxima lá que fala assim, sucesso é sorte, ou sucesso é ganhar bem. Como que quando eu estiver rico, eu tive sucesso. Sabe essas coisas assim? É aí que eles pegam vocês se vocês não tiverem com isso claro na cabeça de vocês, né? Então, olha lá, por exemplo, você discordou do seu chefe alguma vez? O que você fez? Como que você falou para ele? Como que você discordou? Como que você gerenciaria um projeto, por exemplo, eu pus um projeto X aí, mas vou pegar um projeto de robôs que teria que mandar metade dos colegas embora, porque o robô vai substituir. Como que você ia gerenciar o projeto dele? Tá vendo? São perguntas, assim, bem diferentes do que a gente está acostumado. Tá? Se vocês pegam o RH de uma empresa inovadora, uma empresa bem top, que está bem antenada, ela vai por essa linha aqui. Outra aqui, você já falhou? O que aprendeu com isso? Falou, não, eu nunca falhei. Como assim? Então, você tem que ir para o Guinness, porque, assim, quem nunca falhou? Né? Então, assim, falhei e eu aprendi isso, mais isso, mais isso. Entendeu? Então, assim, e é nessa linha. Ficou claro aqui para vocês? Eu estou só preocupada com o tempo, mas eu estou falando para caramba. Certo? E aí, essa aqui, eu não sei se vocês já viram. Vocês já viram isso, gente? Essa árvore de dinheiro, vocês já viram? E eu nunca vi. Não. Então, é uma árvore de dinheiro, eu nunca vi. Então, por isso, como o dinheiro não dá em árvore, a gente tem que falar de pretensão salarial. E aí volta aquela polêmica. Falo ou não falo? A Vanessa vai entrar lá na plataforma e vai ter que pôr, não vai ter que pôr, Vanessa, lá? Tem que pôr. Tem que colocar. Você não passa para o próximo campo se você não colocar lá a pretensão salarial. Então, eu conversei com algumas pessoas de RH e elas próprias dizem, a gente vai tentar que a pessoa fale, porque, assim, a gente tem que ter uma ideia. Mas a gente entende se ela fala que ela vai se submeter ou ela vai aceitar, vai analisar o que a empresa está oferecendo. Então, a sugestão é a seguinte, quando a Vanessa entra lá na plataforma e não tem saída, eu vou dar uma dica para vocês aqui na próxima, para a gente colocar algo que seja factível, que é o que o mercado está falando. Agora, quando você consegue colocar a sua posição, olha, eu aguardo a sua proposta para eu analisar. Não, mas lá você ganhava muito, aqui nós vamos pagar bem menos, eu aguardo a sua proposta para analisar. Eu tive uma época na minha vida que
Eu tinha até uma certa experiência, e aí a pessoa falou, olha, para você é pouco, a gente paga muito pouco. Daí eu perguntei, o que é pouco? Depende, pouco para ela pode ser muito para mim. Então, assim, são questões que a gente tem que tratar, cada caso é um caso. Agora, que é uma realidade que pedem, é uma realidade que pedem. Nayara, já falo com vocês só um minutinho. E aí, o que eu trouxe aqui para vocês outra vez? Fonte muito rico, esse site da Robert Half. Gente, volta e meia, eu estou mostrando ele aqui para vocês. Ele é um site, está aqui embaixo. Ele é muito rico. Ele fala até de cultura corporativa. Ele fala de tendência de mercado, as melhores práticas, modelo de trabalho, benefícios. E ele traz os salários por região, ainda fala assim, o médio, o salário médio, o abaixo e o superior. Então, aí, quando a Vanessa estiver lá na plataforma, ela tem uma noção que, assim, o mercado está pagando X reais para essa função que eu estou concorrendo. Vocês vão aqui primeiro estudar aqui esse site que é top. E aí, lá, vocês colocam com mais assertividade, para não falar, puxa vida, está querendo ganhar muito além do que essa função essa função paga. E aí, no momento de argumentar com o entrevistador, é só falar, olha, eu acompanho pesquisas salariais, guias salariais, e nesses guias salariais eu vi esse valor. Nayara, fala, Nayara, você. Eu ia perguntar, referente ao site do Glassdoor, ele traz essa relação também com base nos funcionários e ex-funcionários em relação a salário. Aí eu queria perguntar se essa é uma fonte confiável para que a gente possa fazer pesquisa, principalmente quando está em fase de migração de carreira. Eu acho que sim, é confiável. Acho que todos os sites são confiáveis. Assim, o Glassdoor tem uma enorme reputação. Agora, o que eu aconselho é que vocês comparem. Então, vamos pegar o Glassdoor, Nayara, e compara com a Robert Half. Daí, compara com o outro que também coloca o vagas.com também tem, e aquele outro que está me fugindo, eu estou vendo ele, mas está me fugindo, Cato, Grupo Cato tem também. Então, compare. Eu sigo, para os meus mentorados, eu sigo muito, eu gosto muito da Robert Half, mas os outros todos têm a sua reputação e tudo mais. Então, vai de vocês compararem. Aí vamos pensar que aqui está falando R$1.000 e lá no outro está falando R$5.000. Vamos atrás, tem alguma coisa aí que não está batendo, né? Então, acho que é bom comparar. Faz o benchmarking aí, procura vários e tenta chegar numa média, tá? Acho que todos contribuem, não tem nenhum que é melhor que o outro. Eu me identifico muito com esse, mas é questão minha mesmo, identificar como eles colocam e tudo mais. Esse site está bem... Olá! Viu só? A Aline já foi esperta, já entrou lá. Gostei, Aline. Viu só? Então, mas está bem diferente, né, Pro? Está bem diferente, mas precisava analisar, é que eu não estou vendo, depois eu até vou ver. O que é? A mediana é superior, é inferior? Você chegou a ver? Aqui está no mediano, né? Ele dá o inferior 6.200. Né? Mesmo o inferior tá bem mais alto, né, que o Glassdoor. Olha, eu não quero, assim, vamos dizer assim, gerar expectativa errada, mas vocês estão numa área muito promissora. Eu não digo assim, vamos pensar que o Glassdoor está falando 3.300 e o Robert Half 7.000, acho que são 5.000 na área de vocês. Gente, se vocês entrarem no LinkedIn e colocarem desenvolvedor full stack, vocês já fizeram isso? Tem 1.902.000 vagas. Assim, tem desde júnior, pleno, sênior, tem para remoto, tem online, tem até fora do Brasil. Eu conheço, eu tenho mentorados que adquiriram experiência como desenvolvedor full stack e aí trabalham hoje para empresas fora do Brasil daqui, sentadinho aqui na mesinha deles aqui no Brasil.
trabalham fora. Então, assim, é o que eu falo para você, você tem que inserir num contexto, tem que ser um profissional mesmo que se dedicou, que tem conhecimento e tudo mais, porque vai achar espaço e vai provavelmente, Aline, ganhar nessa ordem de grandeza do seu lado. Não posso gerar muita expectativa, vou falar, a Mônica falou, mas vamos trabalhar para isso, certo? Para ser fera, para ser craque. Assim seja para todas nós, né? A área de tecnologia é uma área extremamente promissora, por isso que eu vou dar pela terceira vez os parabéns para vocês terem sido aos 56 escolhidos de 950, que acabaram de me falar, porque é uma área muito promissora, vocês estão tendo uma enorme chance de crescer nessa área, e gratuito, é um curso super consistente. Olha só, a Izzy levantou a mão. Boa noite, professora. Boa noite. A minha pergunta não tem, acho que, muita a ver com isso, porque é uma questão mais minha. Pode Não sei se a senhora pode me falar. Eu trabalho em 2 empregos, eu sou professora, trabalho em 2 escolas, eu saio de uma e vou para outra. Sim. E eu pretendia sair de uma à tarde para me dedicar mais neste curso, só que não sei, a senhora sabe a situação que é que nós estamos hoje, daí largar uma coisa certa para investir tempo e estudo, vale a pena, professora? Então, e aí você vai me desculpar a resposta, mas é aquela história, depende, né? Aquela história, você vai me desculpar, mas é essa a resposta, depende. Por quê? Precisa inserir num contexto, você está indo bem, você está gostando do que você está fazendo, você está vendo que você está surtindo efeito, está se identificando. Chega um momento que a gente tem que fazer uma escolha. Então, assim... Estou gostando muito. Estou Então, gostando muito. Só não tenho tempo a mais para poder me dedicar, aprender a mais, não só nas aulas, e sim me dedicar fora isso. Eu entendo. E aí é que, assim, são escolhas que a gente tem que fazer e, assim, infelizmente, a gente não sabe o resultado. Pode dar super certo e pode dar tudo errado, né? Mas você tem que ir construindo esse racional na sua cabeça. Então, ó, estou gostando, estou indo bem, os professores estão me dando feedback bom, isso é legal também, só trocar ideia com o professor mesmo, na parte técnica, né? Estou indo bem, estou entendendo as coisas, estou gostando. Estou gostando, estou caminhando. Então, assim, aí chega uma hora que você fala assim, posso arriscar. De repente, eu saio aí do período da tarde, vou me dedicar mais. Aonde eu ia construir um plano de trabalho, onde eu vou me dedicar mais? O que eu vou fazer? Vou só ficar com a tarde livre? Ou eu vou... O que eu vou fazer? Tem que ser tudo muito bem planejado, viu, Liz? Para poder tomar uma decisão. Infelizmente, tem microfone aberto. Será que eu consigo fechar o microfone? Não, fechou, né? Acho que é a Raquel. Raquel está com o microfone aberto. A Luana está aí? Não. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Consegui. Pronto, consegui. Estão me ouvindo? Então, né? Tá certo. Olha só, gente, então, assim, tudo isso é uma decisão que tem que ser pensada. E aí, eu já várias escolhas, eu mesma tive que fazer várias escolhas na minha vida, às vezes um pouco até mesmo assim, mesmo sem saber o que era o fim, mas vamos arriscar, vamos seguir por esse caminho e vamos tentar. Felizmente, deu certo, né? Mas, assim, vamos pensar mesmo, não pode só mudar. Certo? Eu trouxe aqui essa super dica. Vocês já ouviram falar de carreira em Y? Carreira em Y, hoje já falam de carreira em W, em X, etc. Mas a base toda começou aqui. É só para dar uma dica para vocês. Chega um determinado momento da nossa carreira que a gente pode seguir como coordenador, gerente, diretor, até presidente da empresa, no lado de gestão. Ou seguir
como um especialista, um conselheiro, um expert no assunto. Então, assim, fiquem atentos, assim, com as habilidades de vocês. Vocês estão começando agora, então vamos lá, desenvolvedor e tudo mais, vocês estão na base desse Y. Aí vocês vão tendo, de repente, um time para fazer uma gestão, para liderar, aí vocês vão tendo uma oportunidade de crescer mais um pouquinho, pegar, sei lá, pegar uma supervisão, uma coordenação. Então, assim, fiquem sempre atentos, porque daí as coisas meio que se separam e vão, assim, para a gestão, vão buscar uma carreira de gestão, vão fazer, assim, pós-graduação, vão fazer cursos todos do lado de gestão, ou vão ser um especialista mesmo, aquele top, a referência de full stack do Brasil. Então, vamos ser esse especialista, vamos ser expert. Eu sempre dou o exemplo que eu tinha na minha equipe, um profissional que, na época, que isso já faz uns 10 anos, ele tinha uns 60 anos, ele era um expert em Windows. Então, gente, ele adorava ficar na mesa dele lá, pensando todos os problemas que davam no e-mail, no servidor, etc. E aí, o que eu falo? O mundo precisa disso também. Não é só pensar que vai ser um gerente, um diretor, vai precisar de gestão, porque o mundo precisa do especialista, do expert, aqui no lado técnico mesmo, aquele que vai continuar programando e dar atrás de resolver problema e tudo mais. Certo? Minhas duas últimas dicas, que o tempo até já passou, olha só, 2 livros para vocês de dica. Descubra seus pontos fortes, estou até com ele aqui. Esse livro é aquele que eu sou certificada do Gallup. Ele tem o assessment dele é parcial, mas é muito interessante. Esse livro custa mais ou menos uns R$60. Ele tem aqui atrás, olha, vocês rascam aqui, ele tem um código, vocês entram no site e faz esse teste e conhece os pontos fortes de vocês. Depois tem como abrir mais, aí entra toda a parte lá de mentoria mesmo, tudo, mas não é o caso aqui. Mas ele vai mostrar os seus 5 pontos fortes. Eu tenho tido resultados muito interessantes com isso. É na busca do autoconhecimento. Se vocês gostarem disso, curtirem, vão atrás desse livro que eu recomendo. E esse pequenininho, ó, tá cheio de abinha minha aqui, ó. Ele é bem pequenininho, ó, o tamanho da minha mão quase. Gestão do tempo, da Harvard Business Review, porque esse é um ponto também que todo mundo se apavora. Mônica, eu não consigo dar conta do meu tempo, eu me distraio, eu fico vendo WhatsApp, eu não tenho foco, e eu procrastino, eu tenho que fazer uma coisa e vou deixando, eu tenho que estudar e deixo para a última hora. Leiam esse livrinho eu não sei quanto custa, mas já tenho ele há algum tempo, eu não sei o preço. Mas é um livrinho que ajuda você a organizar o seu dia, para que você tenha tempo de fazer tudo que você disponha a fazer, certo? E aí a minha dica, né, a minha frase é: trace seus objetivos, traga a responsabilidade para si e estude sempre. Certo, meninas? Acabamos aqui a nossa aula. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem falar? Tá tudo bem? Vocês foram perguntando também ao longo do caminho. Olha só, aqui está meu LinkedIn, está meu Instagram, meu site, para vocês verem. Agradecer agora formalmente a QMCIO, que eu faço parte, e a Take por me convidarem aqui para estar com vocês. Essas meninas aqui que vão ser top, que vão ter uma super carreira. Ficamos por aqui, não tem dúvida? Ah, Luciene. Boa noite, professora. Boa noite. Eu só gostaria, assim, que a senhora comentasse um pouco sobre a questão dos pontos negativos, né? Para a gente não falar que somos perfeccionistas. Uma dica, assim, do que o recrutador espera. Lá na entrevista? Isso. Ser sincera, esse ponto forte aqui, que eu indiquei para vocês, ele vai mostrar os 5 pontos fortes, os primeiros, né? Então, assim, quando lá defina você em uma palavra, você pode até, se você achar que bate com o que o livro, com que o teste que vocês fizeram bate, você pode usar até o resultado desse aqui. Agora, quando ele perguntar
qual é o seu ponto fraco, aonde você patina, né? Seja sincera também. Eu, por exemplo, então vou falar exemplo da Mônica. A Mônica é muito disciplinada, muito, 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 muito. Eu me torno, em alguns momentos, inflexível. Então, eu daria, Mônica, qual que é o seu ponto assim, fraco? Assim, uma coisa que você briga com você mesma para não ter. Eu chego a ser inflexível, porque eu sou muito disciplinada. Entendeu? Então, eu quero que eu brigo comigo mesma de tão disciplinada que eu sou, não sabe ser tanto. Então, assim, com espontaneidade, assumindo que, assim, todos nós temos defeitos, eu falaria isso numa entrevista, entendeu? No meu caso. É que eu já ouvi casos que as pessoas falam, qual que é o seu defeito, né? Que parece que seja padrão, eu sou muito perfeccionista. Aí não, parece... mas... Não, essa aí não cola mais. Porque os entrevistadores esperam outras coisas, né? Realmente, enfim. Sabe uma dica? Dá exemplo. Dá um exemplo. Então, em vez de falar assim, sou muito perfeccionista, conta um caso, fala, olha, por exemplo, quando acontece isso, eu quero fazer tudo perfeito, eu fico patino, porque daí eu atraso tudo, porque enquanto eu não tiver 100% bom e tudo, então, entendeu? Então, eu quero fazer o melhor e eu acabo prejudicando. É isso que eu te falei, disciplina não é ruim, mas uma vez que você exagera na disciplina, você pode se tornar inflexível. Então, assim, dá um exemplo. Né? Talvez você chegue melhor aí a conclusão. Aquela pergunta que eu coloquei lá, o que te deixa irritado, é mais ou menos por aí. Acho que se pensar em cima dessa questão, já vai achar algum ponto fraco aí, né? Porque assim, por que se irritou, né? Será que você que é a certa e a pessoa que é errada? Né? O que você não quis aceitar naquele momento que você se irritou? Até na vida pessoal, né? A gente tem isso, né? Tá ótimo, professora, obrigada. Imagina. Olá, Nayara. Pois não. Eu acho que o bacana também, além de dizer quais são os pontos negativos que você tem, é ressaltar o que você faz com esses pontos negativos, né? Porque, por exemplo, eu sou perfeccionista, mas o que eu faço para que o meu perfeccionismo não atrapalhe minha rotina? Talvez seria uma medida de contorno para não tornar essa característica negativa tão pesada, né? Sim, você sabe que isso é super bem colocado, Nayara. Esse livro dos pontos fortes, ele fala, não existe pontos fracos, existe só uma maneira errada de interpretar isso, né? Então, assim, no meu caso, voltando para o meu caso, ser disciplinado é bom. Eu consigo fazer 1 milhão de coisas, só que se eu excedo essa disciplina, eu começo a me tornar flexível. Daí, quem não está junto comigo, então, preciso ficar atento. Então, nessa linha, né, Nayara? Nessa linha, olha, quando eu percebo que eu estou extrapolando, calma, Mônica, respira, volta, né? Nem todo mundo é igual, cada um funciona de um jeito, e vamos com calma, né? Certo? Certo. Tem mais? Mais alguma pergunta? Meninas, olha, a gente se vê em dezembro, falando de LinkedIn, super dica também. LinkedIn, que eu acho que é o que vai ficar mesmo, né? Há correntes aí que dizem que currículo e tudo vai ficar no tempo, no espaço. Só que a gente precisa ter esse currículo bem elaborado para a gente levar lá para o LinkedIn, nem que não seja para enviar. Mas vamos construir esse currículo, deixar top, e na aula lá do LinkedIn, vocês já estão com esses conceitos, a gente vai ficar show esse LinkedIn de vocês. Certo? Luciene. Luciene fez assim, tá? Joia. Então, tá bom. Então, gente, tudo de bom. Estou por aqui. Qualquer coisa, que a MCA me acha, se tiverem dúvida, não. E vocês têm aí agora todas as minhas redes sociais, meu site. Fiquem à vontade, tá bom? Um prazer conhecer vocês e parabéns novamente. Obrigada. Tchau, Obrigada. meninas. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professora. Imagina, estou por aqui. Tchau, meninas. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Gente, acabou a aula? Ué, não vai ter outra pessoa, não?
A Luana está aí, gente? Eu não sei. Eu já vou